boa noite a todos e todas. A live chama Juventudes Populares e o ADIENEM. Eu me chamo Elaine Ferreira, sou professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em São Gonçalo. Nós temos dois convidados aqui hoje, que eu estou tendo o prazer de receber, a Cássia Rapella, ela é psicóloga do SUS, articuladora de redes do CAPES, e também está trabalhando num hospital aqui público em Niterói, na linha de frente aí no combate à Covid. E o Rubens Pinto, que é professor de História da rede pública estadual e municipal do Rio de Janeiro, e também, assim como a Cássia, trabalha com as juventudes populares nos movimentos culturais, né? A Cássia na Roda Cultural do Alcântara, com trabalho de organização, com o isoporzinho da prevenção, aí que ela pode falar para a gente depois o que é. E o Rubens também como apoiador, coordenador da Roda Cultural do Engenho do Mato e também da BEM, né, que é a Biblioteca do Engenho do Mato, que é um trabalho muito legal, e quando eles se apresentassem, eu gostaria que eles falassem um pouco sobre o que eles fazem, qual o trabalho deles na linha de frente com a juventude, né, além de ser professor e além do Rubens ser professor e da Cássia ser psicóloga, eles têm todo um trabalho aí de frente na atuação com os movimentos culturais da juventude das periferias. Queria dar uma introdução assim para a gente pensar junto do porquê, da motivação de organizar uma live sobre o movimento ADIENEM no debate com as juventudes populares. O ADIENEM é um movimento que tem sido protagonizado pelas entidades estudantis, a UNE, a UBS, eu acompanho a página deles no Instagram, assim como o site também que eles criaram, que dá para a gente assinar a petição lá no site www.adienem.com.br. Além da gente se cadastrar e assinar a petição pedindo o adiamento do Enem, a gente também se cadastra para receber as informações de todas as ações que eles estão fazendo aí nesse movimento. Eu acho que é um movimento muito necessário, muito legítimo nesse momento em que a gente está atravessando, o Brasil, o mundo atravessando uma pandemia, né? No Brasil, a gente já conta com mais de 16 mil mortos hoje por conta da Covid. E o MEC abriu as inscrições para o Enem no dia 11 e as inscrições vão até o dia 22, ou seja, não suspenderam o calendário do Enem, que já estava pronto, não levando em conta essa situação que a gente está vivendo na conjuntura atual, né? Então, se esse movimento, a ADIENEM, é um movimento muito necessário, porque se o MEC for à frente e não adiar essa prova, as entidades, o movimento estudantil, o movimento ADIENEM não está pedindo cancelamento do Exame Nacional do Ensino Médio, estão pedindo apenas um adiamento de alguns meses para que as pessoas, os estudantes, a juventude, possam se preparar melhor, né, para esse exame que é tão importante, que mobiliza tanta gente. No passado, o Enem mobilizou 3 milhões e 900 mil jovens no Brasil inteiro. Então, são quase 4 milhões de pessoas que sofrem uma pressão enorme ao longo do ano inteiro, se preparando, estudando, colocando o Enem como meta de vir aquele ano. É um exame que, como outro, tem é um exame muito seletivo e causa uma pressão muito grande na juventude, né? Teve um caso no Enem de 2019 de uma menina que teve uma parada cardíaca no meio da prova e morreu. Sem contar que, se a gente não adiar o Enem, quem vai sair perdendo no exame desse ano vai ser a juventude pobre, né? Se o Enem não for adiado, os selecionados, os aprovados no Enem desse ano, provavelmente serão jovens brancos, de classe média e classe alta, e meninos, porque também aí tem um recorte de gênero em que essa pandemia, quando a menina da família de camada popular está em casa, ela é encarregada de tomar conta da casa, né? de fazer as atividades domésticas. O campo da sociologia da educação, que estuda o funcionamento intrafamiliar, né, das famílias de camadas populares, também aponta que as meninas podem sair prejudicadas. Então, se não tiver o adiamento da prova, a gente vai acabar tendo uma transformação, uma reversão ainda maior das desigualdades sociais, raciais, de gênero, nas desigualdades de rendimentos escolares. O calendário, então, está mantido pelo MEC,
mas as entidades estão pressionando, tanto a UBS quanto a UNE estão pressionando com diversos instrumentos o poder público aí para que aconteça esse adiamento. A gente tem uma desigualdade muito grande no Brasil do acesso à internet, né? Quase 50% dos mais de 50% dos jovens e famílias de classe D e E no Brasil não tem internet em casa, quase mais de 50% das famílias do interior, da zona rural do Brasil também não tem internet em casa, então isso prejudicaria muito esses jovens pobres das periferias que pertencem à classe D e E, que estão tendo que ter acesso a conteúdo pela internet, pela educação remota oferecida pelo Estado, enquanto que na classe média os meninos estão mantendo as aulas regulares com professores que diariamente podem tirar dúvidas, bater papo, conversar. E aí eu queria falar de algumas ações que a UNE e a UBS têm feito aí nesse sentido, para pressionar o poder público para adiar o Enem. Então, eles falaram da conscientização da população, né, através de lives, eles estão transmitindo lives e organizando lives lá na página do Adia Enem no Instagram, petições públicas, como essa que está sendo feita pelo site www.adienem.com.br, tuitaços e conversas e convencimento das pessoas de forma direta pelas redes sociais. Estão movendo ações na Justiça, ações no STF, em diversas esferas do Judiciário para tentar impedir a realização do Enem. A realização do Enem nesse cronograma divulgado pelo MEC, né, no dia em que as provas aconteceriam no dia 1º de novembro e 8 de novembro, pressões no Congresso e no Senado, com apoio de diversos deputados e senadores, inclusive da base do governo, né, o que desmonta algumas declarações que eu ouvi aí do governo nos últimos dias, dizendo que o Adia Enem seria um movimento de esquerda. Não é. E estão se mobilizando muito, como, por exemplo, no último dia 15, em que eles organizaram o Dia Nacional do Adia Enem e alcançaram o primeiro lugar no Trend Topics do Twitter com a hashtag Adia Enem. Bom, esses são alguns dados aqui para a gente pensar, para a gente dar um pontapé aqui no debate, na conversa. Vai ser uma conversa com o Rubens, primeiro, que é o professor de História da Rede Pública Estadual e Municipal do Rio de Janeiro, e a Cássia, que é psicóloga do SUS e articuladora de redes. A gente vai interrompê-los em algum momento com perguntas. A Flaviane, que é a nossa bolsista do projeto de extensão que está organizando essa live, que é o Rede Pop, que é um projeto de extensão e pesquisa para estudar as ações das juventudes populares no leste fluminense, região de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, e as ações também realizadas com essas juventudes, né? A Cássia tem participado com a gente já do primeiro seminário de Juventudes Negras Periféricas e Práticas Educativas, que o grupo de extensão, junto com os outros grupos que estudam juventude lá na Faculdade de Formação de Professores, organizou em setembro de 2019. E o Rubens, também quero que o Rubens se aproxime desse grupo e já está convidado para ser um dos próximos debatedores do nosso seminário, para levar os meninos também da Roda Cultural do Engenho do Mato para participar lá na universidade, assim como os meninos da Roda Cultural, meninos e meninas, né? Tem a Maria, das rodas culturais, da Roda Cultural do Alcântara, lá na UERJ. Então, eu queria que o Rubens começasse a falar, se apresentar, falar do que ele está vivendo um pouco nesse momento, como professor da rede pública estadual e também como coordenador do pré-vestibular comunitário do Engenho do Mato, né? E aí a gente vai fazendo algumas intervenções, tudo bem? Pode se apresentar, Rubens, então, pode. Opa, boa noite aí. Me chamo Rubens, né, como foi apresentado já. Eu sou professor da Rede Estadual Municipal de Ensino, professor de História, né, do Rio de Janeiro. Também atuo na Biblioteca Engenho do Mato como apoiador lá, né, faço parte da autogestão, uma biblioteca ocupada, então
é uma composição horizontal, né, de um trabalho de base que a gente faz lá já desde 2013, né, que foi quando foi ocupada a biblioteca da escola que eu trabalho, inclusive, estadual, que estava abandonada. E nessa biblioteca a gente faz várias atividades, né? Tem Kung Fu, capoeira, advocacia popular, temos aulas de percussão, cineclube, né? E temos também o pré-vestibular, um pré-comunitário, né? Que nós chamamos, desde 2017. A gente está indo para o quarto ano agora, né? Também sou professor da rede pública e o que a gente tem enfrentado, né? Na biblioteca, as atividades pararam, né? Todas as atividades, Kung Fu, capoeira, advocacia, tudo parou, infelizmente, por causa do isolamento necessário, né? Nesse tempo que a gente está vivendo. E no pré-vestibular, no pré-universitário que nós temos lá, ele também, nós estamos enfrentando algumas dificuldades. Nós conseguimos ter 3 semanas de aula, elas começaram logo após o carnaval, né? Início de março, final de fevereiro, não lembro exatamente, e conseguimos ter 3 aulas aí, tudo suspenso por causa, né, da pandemia. E na turma do pré, né, nós temos alunos que são meus, do terceiro ano da escola. A metade da turma é formada por alunos do terceiro ano, que na escola eu faço um trabalho com os alunos, né, estimulo eles a fazerem o pré. Todo ano eu faço esse tipo de atividade lá. Esse ano, como eu estou sendo professor desde no terceiro ano, né, eu nunca pego o terceiro ano, esse ano resolveram me dar o terceiro ano, eles conseguiram se inscrever, estão lá no pré, e agora o que acontece? Né? São estudantes de escola pública, grande parte, né, infelizmente, em grau de vulnerabilidade muito alta, né? As escolas estaduais não estão fornecendo nenhum tipo de apoio psicossocial, né, no que diz respeito à segurança alimentar deles. Eu fiquei sabendo hoje que lá na escola, né, receberam 47 cestas básicas para distribuírem para 800 alunos, entende? E a gente tem uma grande quantitativa de alunos que não tem acesso à internet. Como já foi dito, né, a grande parte, mais da metade dos alunos não conseguem acessar, tem dificuldades imensas, porque consumo de rede, de dados, né? O Estado, a SEDUC, ela resolveu adotar uma plataforma do Google, né, Classroom, sala de aula, que consome muitos dados. Então, um adolescente, uma criança, que lá nessa escola tem do sexto ano até o ensino médio, um adolescente, uma criança que não tenha Wi-Fi em casa, não tenha rede de dados, né, em casa, ela vai consumir o dados dela todo na internet só por acessar em uma horinha de aula, vamos supor. Tem professores passando por isso também, com essa dificuldade de adaptação, né, essa nova tecnologia, esse novo modo de trabalhar, que nós não fomos preparados para isso, né? Esse modelo de ensino remoto, ele é anticonstitucional, ele vai contra a LDB, inclusive vai contra o Estatuto de Servidor Público estadual, que foi feito lá na época da ditadura militar, em 75, né, na época da ditadura, mas ainda assim, ainda é mais avançado, entre aspas, né, não vou dizer que é totalmente avançado, porque tem muitas restrições, né, mas no sentido de dizer, ó, o servidor público ele tem que servir, né, à Constituição Federal, tem que trabalhar de acordo com o que está na Constituição Federal. E na Constituição Federal não tem regulamentado o trabalho em EAD para ensino básico, não existe isso. E muito menos homeschooling, né? Que não é o que está acontecendo, né? Mas porque é o Estado que está fornecendo, por exemplo, para aqueles que não têm acesso à internet, o Estado está oferecendo apostilas autorreguladas, extremamente antiquadas, né? Eles não estão seguindo a nova BNCC, que nem mesmo foi regulamentada ainda no Rio de Janeiro, né? Ela está seguindo o antigo currículo mínimo, que você não encontra mais na internet, esse currículo mínimo do Estado, desde Ah, você viu que 2017. retirou. Eles retiraram do ar, né? Então você não encontra. Então, é uma apostila de 2013, da época da greve de 2013, Ou apostilas seja, isso autorreguladas, só me esclarece, Rubens. O aluno do terceiro ano que todos os vai alunos da os, escola, tá, sim, mas o aluno do terceiro ano. terceiro ano, por exemplo, que vai prestar o Enem esse ano, você está me dizendo que além dele não ter o acesso,
quando o Estado envia o material para a casa dele, ele recebe uma apostila de 2013, que está totalmente desatualizada e que não vai dialogar com o conteúdo que está sendo solicitado no Enem. É isso. E Não uma dialoga. pergunta. Eu ia perguntar, essa apostila, como que ele tem acesso? Ele pega na própria escola? Eu teria que ir Não, até a própria escola e pegar? está sendo enviado por correio, mas a gente sabe que tem alunos que são totalmente invisíveis, né? Que muitas vezes o endereço, o correio não chega. E aí Por isso que eu estou perguntando, porque tem muito tô aluno que a carteira conversando, não vai em casa, então também não vai estava ter. conversando com a direção da escola hoje, com o diretor, né? Ele me ligou, e ele me informou que essa questão das 47 cestas básicas e que eles estão ligando para os alunos para saber aqueles que estão precisando. Pô, você vai ter que fazer um sorteio aí, né? Sei lá, não sei nem como chamar isso, né? É criminoso, né? A escola recebeu apenas R$ 5.000 de verba para poder comprar essas cestas básicas, né? Ela já vem com não com valor fechado, que a escola ela recebe a verba e compra com o fornecedor, mas ela já vem com o que tem que constar nela. É 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, um saquinho daqueles de extrato de tomate, molho de tomate, sabe? Macarrão de 500 gramas. Quer dizer, aquilo numa família de 5, 6 pessoas, acredito que não dure um mês. Mas a proposição do Estado é que dure um mês, sabe? Enfim, e aí olha o que tem acontecido, né? Esses alunos do terceiro ano, eles não estão conseguindo acompanhar as aulas online, né? Mais da metade dos alunos meio que está bastante desestimulada. Lá na página da BEM, da Biblioteca Engenho do Mato, a gente soltou esses dias acho que foi domingo ou sábado, ou foi segunda, agora não lembro, que eu fico meio perdido no tempo, né? Esse Estamos período. todos nessa pandemia. Mas a gente soltou uma foto lá e uma informação, né, de que as aulas não estão suspensas, mas que a gente está tentando manter, né, as atividades. Nós temos um grupo de alunos no WhatsApp, eles quase não conversam com a gente, né? Alguns que conversam, a gente detecta neles a dificuldade, já está na plataforma, porque não tem rede de dados, porque o celular ele só consegue entrar à noite quando a mãe está em casa, ou quando o pai está em O casa. Estado também ficou, Rubens, de fornecer um pacote de dados tanto para alunos e professores. Chegou? Eles ficaram de enviar, não é pacote de dados, acho que era chips de celular, Chip. né? O diretor da minha escola ele comentou comigo hoje que no início apenas os alunos do terceiro ano vão receber esses chips. Só que não adianta você receber só o chip, né? Sendo que às vezes o celular você não tem essa questão, né? Que muitos não têm celular, compartilha celular ou celular com a tela rachada, enfim, que não dá para E o digitar sinal também, direito. né? E o sinal também, porque deve ser um chip de determinada operadora, dependendo da região, não pega. E tem uma Tem que questão liberar que o sinal de Wi-Fi mesmo, né? E tem uma questão que é fundamental, que o ensino remoto, né, que não é EAD isso, não é ensino à distância, né? O ensino remoto, você prescinde de uma aula presencial, tem todo um planejamento, tem toda uma técnica, né, para se trabalhar com o ensino à distância, né, que não está sendo aplicado, né? Eu perguntei até para uma professora esses dias se isso que eles estão fazendo é homeschooling, né? Por exemplo, aqueles que estão recebendo a apostila. Não é porque é o Estado que está fornecendo, ele não está estudando sozinho, mas ele está estudando sozinho, né? Porque se ele não tem acesso à internet, que uma grande parte não consegue, né? Como é que eles fazem para estudar em casa? E aí, na Biblioteca Engenho do Mato, nós estamos fazendo um trabalho, né, de coleta de doações. A gente estamos indo para a terceira vaquinha agora. A gente também está recebendo doações também. Toda quarta-feira, de 10 a meio-dia, a gente vai lá para a biblioteca, a gente abre as portas da biblioteca para poder receber doações. Nesse Doações de inteirinho, alimento para os alunos da escola. ali, Famílias dos como é que a alunos gente da fez? comunidade. Da comunidade como um todo, Comunidade. tá? Dos alunos da escola e da comunidade. A gente abriu também, tá? Para outros, né? Além dos alunos da escola, a gente tem recebido contatos de alunos. Eu estou no grupo de WhatsApp dos meus alunos, conversando com eles, né? Quase que diariamente. E tenho percebido neles, inclusive, uma questão muito séria, né? Que é a ansiedade, né? A depressão,
né? A Cássia pode até falar um pouco melhor sobre isso depois. Inclusive, a gente tem feito um trabalho junto com professores da UF, né? Que eles estão fazendo um atendimento remoto, acompanhamento, né? Da galera aqui da região, de lá de São Gonçalo também. E está sendo um trabalho bastante, acredito eu, bastante profícuo, né? E está trazendo alguns resultados. Alguns responsáveis vieram me procurar, pais de alunos, porque eu também estou num grupo de responsáveis. É muito grupo, né? Muito grupo, estou em vários grupos. Eu nunca Também, fiquei é o tão dia inteiro frenético grupo. nessa coisa de internet na minha vida, nunca fiquei. Eu até às vezes desligo um pouco, pego um livro para ler, É entendeu? difícil. Pego um livro para ler, me desligo. Mas eu estou em várias atividades, por exemplo, eu também estou envolvido com uma frente que foi criada há algumas semanas, chamada Frente contra o Ensino Remoto na Educação Básica. Criamos uma página chamada Ensino à Distância na Educação Básica e Exclusão. Criamos essa página tem um pouco mais de um mês, tá? E ela está tendo bastante repercussão. Por quê? Porque a gente percebe que a educação básica, né, ela prescinde de um contato, de um olho a olho, de você estar presente ali para dar aula e não se transformar em youtuber, né, da noite para o dia. Virar um professor, uma inteligência, sei lá, quase artificial, né, que eu tenho percebido Para quem não é da área, eu gosto sempre de falar isso, que a educação básica no Brasil corresponde aos 3 segmentos de ensino, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Uhum. E eu acho que é muito importante você estar aqui participando dessa live e estar trazendo para a gente a realidade do que está acontecendo na escola pública esse ano, porque para a gente fazer o link aqui com o nosso debate que é sobre o ADIENEM e as juventudes populares, você está me dizendo que são alunos que estão no 3º ano do ensino médio, sofrendo problemas de segurança alimentar, provavelmente com pais que a gente tem uma informalidade enorme atualmente no país, com pais que perderam emprego, estão sem conseguir trabalhar por conta do isolamento social, tem a falta do acesso à internet, porque eu pensei que o pacote de dados já tinha chegado, agora eu estou surpresa porque no início, né, da pandemia, no início lá da suspensão das aulas, do que disse que já estava providenciando, que ia providenciar o pacote de dados para esses alunos terem acesso. Então, a gente já está com 2 meses de quarentena e sem aula presencial e esse pacote ainda não chegou. Não Além chegou. disso tudo, alunos que estão no 3º ano do ensino médio estão recebendo via correio. Quem consegue, né, porque muitos alunos de favela e comunidade nem conseguem ter acesso ao correio nas suas casas, quando recebem um conteúdo com apostilas com conteúdo defasado, apostilas com conteúdo de 2013. Então, isso é tudo muito sério, né? Pra gente... Eu até gostaria de pegar a palavra, né? Boa noite, gente. Né? Comentando aqui, né? Tem umas perguntas que fizeram já aqui no YouTube. A Flaviane é a nossa bolsista do projeto, a menina da tecnologia. Ah, tô tentando, gente. Tá conseguindo. Aí o WRMC, ele comentou muito bom, né, aqui, que ele está participando. É meu filho! É? Que bom, então, olha aí, divulgando, né, gente? O Bruno Lima, ele comentou, né, que até há a tentativa de realização do Enem pelo atual governo. Tem um projeto de limpeza da universidade pública. E como estratégia desta gestão é disseminar uma propaganda perversa. Pois é. E também a Reginete comentou sobre a fala do Rubens, né, exatamente sobre essa questão que você estava falando, sobre, né, e os estudantes que moram no morro, né, como que fazem para receber essas apostilas, né? Aí ela perguntou isso, né, para o Rubens, né, se ele puder responder, se a Cássia quiser responder também. Eu digo Pô, assim, se a gente tivesse essa resposta. Pois é. Então, o Rubens tem tido contato com algum aluno e está tendo esse retorno? Só tem mais uma pergunta, só um minutinho, só para ele responder tudo de uma vez. Ah, tá, você vai ler todas, tá bom. É porque essa Reginete Fonseca, ela perguntou, a pergunta dela se complementa, né? Então, assim ele já continua. E aí ele estava falando, né? Ela perguntou sobre como que as escolas fazem o pedido dessa apostila
né? E o Bruno de Lima Alves também perguntou como que se está havendo, né, a pressão das secretarias aos docentes para realizar o EAD, né? Essa questão que a gente também estava conversando, né, antes de começar ao vivo, sobre a pressão das secretarias, né? Se vocês puderem comentar sobre. E sobre as apostilas para os estudantes, que nem todos os estudantes têm acesso, né? Nem recebem esse material por correio. Então, vou falar do meu caso específico na escola. O diretor disse para mim que os alunos que não receberam a apostila, eles vão receber, eles vão imprimir lá na escola e vão enviar para eles. Bem, a escola é um espaço que é um lugar que tem basicamente mapeado todas as famílias ali da região, né, que estudam lá, né, dos alunos que estudam lá. Então, eles têm uma capacidade de detectar quem está tendo, quem não está tendo acesso. Eu sei que é difícil, né? As aulas online, né? Elas da plataforma lá do Google que eu tenho boicotado, eu não estou entrando nessa plataforma, tá? Inclusive, quem não está entrando pode ser que sofra sanções, corte salarial, perda de hora extra, no caso nós chamamos de GLP no estado, tá? Provavelmente perda de hora extra, corte de alguns benefícios, como alimentação e transporte, a gente já está sofrendo esse tipo de ameaça. Lembrando que na rede estadual a gente está há 6 anos sem reajuste salarial, desde 2014, indo para o 6º ano agora, sem reajuste, né? E agora com a pandemia, com essa consequente, né, que eles chamam, né, de crise econômica, provavelmente a gente vai sofrer mais sanções, como cortes salariais, né? Enfim, então está havendo uma pressão. Então, infelizmente, muitos professores estão acessando as plataformas, né? No caso do Google, estão utilizando. Existe uma coisa muito obscura, que é esse contrato. A gente fez uma pesquisa, né, nessa frente aí, junto com outro grupo que eu faço parte de vários coletivos. Tá? Eu faço parte de um outro coletivo chamado RALÉ, que é Rede Autônoma de Luta pela Educação, que é um grupo de professores da rede estadual, municipal, municipais, né, que tem galera de vários municípios, tem federal também, enfim, e a gente fez um levantamento para tentar descobrir que contrato era esse entre a SEDUC, né, e o Google. Né? A gente descobriu um contrato firmado, um termo, né, firmado em outubro do ano passado, desde outubro do ano passado, né, e que eles aproveitaram essa oportunidade aí da pandemia, do isolamento, etc., para poder colocar em prática o uso dela. Né? Existe uma coisa muito perigosa, que é você estar cedendo os seus dados, os dados dos alunos, para uma instituição, uma mega corporação internacional. Né? Eu também sou professor do município do Rio. Lá no município do Rio existe a Microsoft Teams, que está sendo implementada lá também. É uma outra questão também seríssima, porque fundamental lá ensino infantil, imagine fundamental 1, 2, como é que essa garotada vai trabalhar com ensino remoto? Se no ensino médio está difícil, imagine no fundamental, né? A dificuldade que não deve ser para dar aula online. Minha irmã, por exemplo, é professora do ensino privado, ela trabalha numa escola privada, escola de bairro, né? Cortaram o salário dela em 30%, o valor do salário dela, e ela trabalha com ensino infantil, ela está tendo que fazer videozinho para os alunos, sabe? Uma coisa que ela nunca fez na vida, sabe? E como ela é de escola privada, né? Se ela se nega a aceitar essa condição, ela é demitida no outro dia, a escola está contratando um outro professor, um educador, para colocar no lugar dela, né? Existe essa dificuldade, eu participei de como a gente criou essa frente, né, contra o ensino remoto na educação básica. A gente tem feito um estreitamento também com pessoas de outros estados e de outros municípios do Rio. A gente já fez um levantamento de que 70 municípios do Rio estão adotando o ensino remoto, né? Isso no fundamental. Na rede E pública, Rubens? na rede pública, 70 municípios do Rio adotando o ensino remoto. Não. Aqui em Niterói, por exemplo, parece que não é obrigatório, mas também já existe um sitezinho lá, onde a pessoa vai alimentando de material.
Enfim, é uma coisa bem problemática. Eles estão gastando um dinheiro absurdo com isso. A Bandeirantes Do recebeu mais de público. a Bandeirantes recebeu mais de R$ 1 milhão para poder fazer aqueles videoaulas lá, de 6 às 7 da manhã, de 2 às 3 da tarde na capital e na região metropolitana, né? Os alunos estão gastando com isso, nos grupos de WhatsApp deles correndo, gastando com as cenas, assim, tudo mais, e eles estão, né, na realidade, largados. Então, a nossa frente, por exemplo, está lutando pela suspensão do ano letivo, né? Que eu acho que seria o mais correto nesse momento. Suspender não quer dizer que vai cancelar, né? Vamos supor, vamos suspender, né? E vamos discutir com a comunidade escolar, né? Ouvir os professores, ouvir os responsáveis, ouvir os alunos, para saber, né, se o ensino remoto é mesmo apropriado ou não. E se for utilizar o ensino remoto, eles vão ter que receber tecnologias para isso. Tanto professores quanto alunos, receber netbook, computador em casa, entendeu? Vai ter que ter isso. Porque Um não parênteses, Rubens. há condições de estudar pelo celular, né? Quem trabalha com EAD, né, no ensino superior, sabe muito bem que um celular não é o aparelho eletrônico ideal para você estudar remotamente. Eu não consigo ler pelo Por celular isso que um texto muito longo. a maior parte das universidades públicas no Brasil, nesse momento, estão paralisadas. É uma minoria em funcionamento, que manteve o ensino via EAD, mas, por exemplo, no caso da UERJ e da maior parte das universidades públicas no Rio de Janeiro, que já soltaram uma nota, inclusive, a favor do adiamento do Enem na semana passada, nós não estamos fazendo a EAD nesse momento, mesmo porque não seria EAD, seriam aulas remotas, né? Porque a EAD tem de ter uma metodologia, profissionais preparados, uma parte da EAD deve ser ofertada de forma semipresencial, onde o aluno tenha contato com o professor, um tutor, um mediador, para tirar suas dúvidas, então ela não pode ser feita totalmente à distância. Mas um parêntese que eu queria fazer é sobre que já há na LERJ um projeto de lei tramitando, né, o projeto 2242 de 2020, que prevê a suspensão do ano letivo na rede pública estadual do Rio de Janeiro. Esse projeto entrou em discussão no dia 6 de maio, é um projeto da autoria do deputado Valdec Carneiro, com a autoria do Flávio Serafini, mas foi um projeto que foi retirado de pauta no dia 6 de maio. Eu entrei em contato tanto pelas redes sociais com o perfil do Flávio Serafini e do Valdec para ter alguma resposta sobre esse projeto, que entrou em discussão no dia 6, mas porque sofreu diversas emendas dos deputados que descaracterizou o projeto, ele foi retirado para saber se tem previsão de quando esse projeto vai voltar a ser discutido, e eu não tive a resposta. Então, a gente está organizando uma live para a semana que vem, espero que eu já tenha resposta, mas o poder público, o legislativo também está se mobilizando nesse sentido, né, para que o ano letivo seja suspenso enquanto durar a pandemia no Brasil. No caso, eu acompanhei, né, esse projeto aí, e pelo que eu entendi dele, é apenas uma sugestão para que a SEDUC suspenda o ano letivo. Não está obrigando a SEDUC a suspender. É uma sugestão. Só que a SEDUC ela já deixou claro que está valendo como ano letivo esses dias de aula online, né? Estão valendo como dia letivo. Então, aqueles professores que não estão entrando estão sofrendo ameaças realmente de corte salarial, né? Que já não é alto, é um salário baixíssimo que a gente recebe início de carreira, né? Congelamento agora, né, do plano de carreira, congelamento de reajuste salarial até final de 2021, né? Isso foi aprovado agora recentemente, enfim. E queria lembrar também que no pré-universitário da BEM, nós fazemos parte de um fórum, que é um fórum dos pré-vestibulares comunitários do Rio de Janeiro. Nós soltamos uma nota dia 27 de abril, publicada na nossa página lá do Fórum de Pré-Vestibulares Comunitários do Rio de Janeiro. Existem vários prés, né, no Rio, né, comunitários, gratuitos, voltados para a juventude negra, periférica, né? E esse fórum soltou essa nota dia 27 de abril. Então, desde 27 de abril, a gente já está lutando pela suspensão do Enem, porque
nós que somos dos pré-vestibulares comunitários, né, os cursinhos, né, populares e tudo mais, Uhum. somos a galera que está sendo mais afetada, porque na escola privada, como a gente percebe, e na universidade privada também, as aulas continuam a toda. A gente não sabe a qualidade, né, dessas aulas, a gente não tem ideia de como está sendo, eu não tenho a mínima ideia, né? Tem um amigo meu que trabalha numa rede privada, numa escola caríssima lá do Recreio, e ele fala que está a mil maravilhas as aulas, os alunos estão participando, etc. Mas é tudo aluno de classe média, né? Classe média branca. Agora, a galera que está sofrendo realmente, que é a garotada da escola pública, né? Esse ano a turma era uma turma muito boa, assim, a garotada super empolgada. A gente estava fazendo um trabalho com eles lá de conscientização, de ensinar o que é autogestão, né? Que na BEM é um trabalho que não é verticalizado, a gente não tem lá chefe, não tem presidente, não tem nada disso. Lá é um trabalho horizontal, né? De apoio mútuo. Então a gente deixava a chave na mão dos alunos, entendeu? Para eles abrirem, porque as aulas são aos sábados, eles abriam o pré, abriam a biblioteca, eles estavam E fazendo esses até comida alunos, lá. Rubens, esses alunos que estão matriculados no pré-vestibular comunitário da BEM, da Biblioteca do Engenho do Mato, eles são alunos da escola ou também é aberto para a comunidade? É aberto para a comunidade, tem alunos da escola e alunos da comunidade, estudantes lá da região. Que não estão Tá? estudando, não estão tendo Não, como estar no pré. então, no pré o que acontece? No pré os professores até estão tentando estimular os alunos, mas nas reuniões que nós fazemos no fórum de prés comunitários, 99% dos prés do Rio de Janeiro, comunitários, estão meio que à mercê, porque a gente trabalha com uma juventude periférica, uma garotada que não tem acesso à internet, não tem celular, não tem computador em casa, não tem um ambiente adequado para poder estudar. Às vezes é casa com 6, 7, 5 pessoas, 4 pessoas, o cara não tem tempo para poder estudar, não tem um lugar adequado para isso. Então eles estão enfrentando dificuldades, sabe? Muitas dificuldades. A gente tem Além de estar percebido isso. enfrentando todos esses problemas decorrentes da pandemia, né? Sim, eu acho que A por isso ausência que de salário em casa, dos familiares, a questão da segurança alimentar mesmo, da dificuldade de acesso à internet, ao material, a que gente vai. é a favor de suspensão do ano letivo, né? Exatamente por isso. Não Uhum. só o ADNEM, o ADNEM é extremamente importante, né? Eu acho que ele é fundamental também, né? Eu, por exemplo, eu sou contrário a esse modelo, apesar de a gente ter um pré, né? Eu ser coordenador lá, junto com outros camaradas, é, a, o vestibular em si, ele é uma prova feita para reprovar a pessoa. É uma prova de um grau altíssimo, extremamente difícil, né? Uhum. Extremamente difícil, que o garoto tem que fazer ali em 4 horas, entende? É É uma um coisa, teste também de esforço físico, de sim, esforço intelectual, esforço mental, físico, e exato. acaba beneficiando também as camadas médias e altas, que têm todo um preparo durante a vida inteira para estudar, para ficar ali concentrado, porque tem dinheiro para pagar os cursos extracurriculares. Então, a gente chama isso do ofício do aluno, né? Do aluno de classe média, que além de ter toda uma disciplina intelectual, ele tem uma disciplina corporal, uma disciplina física, porque a vida inteira ele foi preparado para um processo de escolarização muito longo. Então, também é um teste físico, além de ser um teste intelectual, né? Gente, já que vocês entraram nesse assunto, aqui no YouTube fizeram uma observação interessante sobre essa questão, né, dos alunos fazerem a prova. Mas antes eu também queria comentar uma fala do Rubens, quando ele falou sobre os pré-populares, né? Que teve alguém aqui que comentou, deixa eu só achar aqui o nome dele. O Guilherme Santana. Ele comentou, né? É importante dizer que a campanha pelo adiamento do Enem teve início principalmente nos prédios comunitários aqui do Rio de Janeiro. O Fórum dos Prédios Populares tem feito esse trabalho, né? Então foi muito bom o Rubens comentar mais, né, sobre esse assunto. E também temos o Ivan Felipe. Ele deu boa noite, né? E ele gostaria que a gente comentasse, né, sobre a fala do ministro da Educação sobre o Enem.
sobre ele, uma fala que ele falou, que ele disse, né, que não é para abre aspas, não é para atender injustiças sociais, é para selecionar os melhores, né? Eu também vi essa reportagem, né, sobre que fizeram essa pergunta para ele, e essa fala dele também me deixou assim um pouco, me deixou de fato assim, né, impactada, né? Como que pode a pessoa falar dizer isso, né, de uma forma assim tão. E aí se a gente pudesse comentar sobre essa fala, né, dele, eu não sei se vocês chegaram a ver. Eu assisti, eu vi o Ventrabo falando, o ministro da Educação, dizendo que o Enem não vai ser cancelado e não adianta adiar o Enem, porque o Enem não foi um exame que não foi planejado para reduzir desigualdades sociais. Eu acho que é uma fala totalmente equivocada. Claro, é um exame seletivo, a quem acaba tirando, por exemplo, ali uma pesquisa sobre as melhores notas das redações do Enem são alunos da rede privada, alunos brancos, de classe média, mas nesse momento específico, adiar o Enem significa sim reduzir o impacto das desigualdades sociais nos rendimentos escolares. Porque a gente está falando aqui desde o início da live da nossa conversa com o Rubens, como os alunos pobres de camadas populares, das favelas e das comunidades estão sendo prejudicados com a pandemia, porque estão sofrendo com o desemprego dos familiares, dos pais, estão sofrendo com a própria segurança alimentar que está ameaçada. E aí a gente sabe que nas camadas populares, para quem é mais pobre, a educação ela vem quando dá. E se você está com fome, se você não tem como ter acesso ao material, você não vai ter cabeça para estudar. Você não vai ter como estudar. E isso a gente sabe que o Enem, que o ensino superior no Brasil, historicamente, tem sido reservado para a classe média e para a classe alta. Com uma democratização muito grande nos últimos 20 anos, a gente conseguiu o que nenhum país do mundo conseguiu nos últimos 20 anos, que foi dobrar o número de universitários, o ingresso de muitos alunos das camadas populares na universidade, graças às políticas públicas implementadas nos últimos 20 anos, política de cotas, né, políticas de inclusão, políticas inclusivas, na qual a UERJ é uma das pioneiras no Brasil, né, na política de cotas, e a gente quer, sim, que o Enem seja adiado, porque se a gente tiver de defender 1.000, 10.000, 1 milhão desses alunos que são da rede pública e não estão tendo acesso a material adequado, a própria segurança da vida, né, nesse momento de pandemia, sem assistência médica adequada, várias redes públicas de saúde já colapsando, vendo, às vezes, um familiar, alguém adoecer, e ele mesmo adoecer e não ter como ser socorrido, isso tudo vai incidir nos rendimentos desses alunos. Que a gente sabe que, historicamente, são rendimentos piores do que o rendimento dos alunos das classes médias e da classe alta. Então, é uma fala totalmente equivocada de alguém que não conhece a educação de maneira profunda, que desconhece o impacto das desigualdades sociais nos rendimentos escolares no Brasil. O que eu vejo, ele está reafirmando a meritocracia, né? O quanto é meritocrática essa prova, né? Esse exame do Enem. Só está reafirmando isso. Assim como a escola também, né? Ela é bastante meritocrática, né? De certa forma, né? Enfim. Mas o Enem, ele é a face mais cruel, né? Uma das mais cruéis, inclusive, né? Eu também sou contra, por exemplo, prova para entrar para o segundo, prova para entrar no Cefet. Imagina um garotinho lá do 5º ano fazendo prova para o 6º ano do Pedro II, a pressão que ele não sofre em cima. Colégio de aplicação. Já trabalhei em colégio de Sim. aplicação onde os alunos com 10, 11 anos faziam vestibulinho, tinham professores particulares para preparar esses alunos para concorrer às vagas no Pedro II e nos colégios de aplicação das universidades. Rubens, você vai continuar na conversa. Eu ia fazer um comentário. Já vai passar a palavra para a Cássia. Isso, Já por pode favor, se apresentar. Cássia, Rubens, você pode ir lá na conversa, fazendo as suas intervenções. Mas acho que Flaviana ia falar. no final a gente dá um tempinho para vocês darem um recado. Mas a Cássia já vai entrar na conversa. Ela é psicóloga, articuladora de rede do CRAS,
psicóloga do SUS. Não, E é CAPES. mestre em saúde... CRAS não, do CAPES. CAPES, desculpa. E você CAPES é AD. mestre em saúde pública, né? Você já Sou. tentou, Agora eu sou mestre em saúde coletiva, na verdade. Ah, que legal. Então, Elaine já me apresentou aí algumas vezes, né? Sou psicóloga, sou isso aí mesmo, né? Articuladora de rede, trabalho em CAPES AD, que é um serviço de atenção a pessoas que fazem um uso importante, né, de álcool e outras drogas. E trabalho com jovens, né? Trabalho com juventudes há algum tempo. Comecei pelo CAPES AD e pela rua, e agora é muito mais focado até na questão da cultura de rua, né? E tem algumas coisas aqui até que eu anotei para poder a gente pensar, mas eu acho que vou partir dessa conversa da meritocracia mesmo. Assim. Eu acompanho algumas pessoas, né, alguns ativistas, além de tentar acompanhar presencialmente, né, alguns acompanham até muito mais de longe, porque motivos óbvios, a gente trabalha, às vezes não tem grana para passagem, etc., e eles ficam um pouco distantes. Mas um deles é o Fran Sérgio Goulart. E o Fran, ele sempre tá trazendo essa discussão, né, da questão da meritocracia, porque eu consigo ver a fala desse ministro e não me estranhar tanto, porque a gente tem que ter no debate o tempo inteiro a discussão ideológica, e a gente às vezes deixa esse debate para depois. A esquerda, às vezes, não. Na verdade, muitas vezes deixa esse debate para depois. Então, assim, se tem uma coisa que a gente discute também dentro da saúde é essa questão, né, das desigualdades, como as desigualdades afetam os níveis de saúde. E a desigualdade, ela afeta o nível de saúde, o nível de educação, isso tudo, a gente já sabe. Só que o atual governo ele não está interessado em nada disso, porque eles partem de uma outra lógica, entende? A lógica deles é outra. Então, quando ele fala que ele não está nem aí para essa discussão, ele só está dizendo isso, assim, na nossa cara, mas tem muitos que pensam assim. Né? Então, eu acho que quando a gente pega essa fala dele, a gente tem que pegar essa fala e entender que é a fala de muitas pessoas da sociedade, não é só dele. Essa aberração, essa coisa horrível que saiu da boca dele, sai de muitas pessoas. Que é isso, é essa ideia de que você está ali porque você merece. A gente ouve isso a vida inteira, a gente que é pobre, ouve isso a vida inteira. Então, quem não foi criado aqui, né, com papai e mamãe dizendo que tinha que estudar para ser alguma coisa? A gente não cresce achando que o nosso conhecimento popular é conhecimento. A gente cresce achando que a gente tem que entrar na universidade para ser alguém. Então, o discurso meritocrático ele está presente enquanto ideologia, ele está presente, está entranhado na nossa sociedade. E aí, quando um cara fala isso, que ele está nem aí, é isso mesmo. Vai entrar os melhores, porque é o interesse declarado desse governo. A gente teve algumas políticas, né, como a Elaine falou, afirmativas e tudo mais. A UERJ é um orgulho, né, dialogar com a UERJ, porque foi uma universidade que não só foi pioneira na questão das cotas, mas também na questão de dar bolsa para quem era cotista. Né? É isso. A gente tem algumas políticas que elas vão reduzir danos, né? Que aí é a minha praia de trabalho. Elas vão reduzir danos, mas a desigualdade ela é intrínseca já, ela já está ali, e a gente está nessa sociedade mesmo, que é desigual, que é racista, e que a gente falou aqui muito da segurança alimentar, a gente falou de direito à educação, a gente falou de direito à informação, né? Porque um cara que não tem acesso à internet, ele está sendo barrado de um direito à informação. Né? Muitas pessoas estão com muitas informações equivocadas sobre o coronavírus, por exemplo, e estão fazendo besteira, né? Estão se entupindo de vermectina, por exemplo, né? Porque falaram agora que vermectina trata coronavírus. Se você ligar agora para uma farmácia aqui, você não vai conseguir, porque as pessoas estão se entupindo de vermectina. Então, assim, as pessoas vão rolando, né, o boato, e a pessoa, por não ter acesso à informação, isso vai acontecendo. Então, a gente está falando aqui de uma série de violação de direitos. A questão é, para quem os direitos sempre foram violados? Né? Isso incomoda? Incomoda quem? E o que a gente está fazendo para se organizar e lutar contra isso? Porque o Enem é isso, é mais uma ferramenta meritocrática. Como eu, por exemplo, que sou mestranda, tenho Lattes. Né? O Fran sempre fala isso. Vocês querem lutar contra essa sociedade sendo mestre? Fazendo Lattes, ele dá essa provocada na gente, assim, porque é isso, a gente que é mestrando, né, acadêmico, a gente está o tempo inteiro em políticas meritocráticas. Então, quando a gente tem que escrever um artigo, a gente tem que fazer uma monografia, a gente tem que produzir não sei o quê, isso é ferramenta meritocrática. E, lógico, há questões e questões. Eu, por exemplo, eu tenho toda essa crítica, mas é isso, eu estou no sistema. Estou passando por tudo isso. Às vezes é necessário, pelo menos no nosso entendimento, passar por tudo isso. E o que eu acho mais grave nessa questão do Enem é que, assim, a nossa possibilidade de mesmo, né, nessas políticas que já filtram, então que elas já definem quem deve estar e quem não deve,
esse filtro está muito mais acirrado, né? Em todos os sentidos, né? Por causa da pandemia, todas as desigualdades elas foram acirradas. Então, o cara que ele já tinha fome, ele está com mais fome. O cara que tinha uma dificuldade, ele está com fome agora. Então, tá tudo piorando. E aí, Você contou pra gente, Cássia, antes da gente começar a live, quando a gente estava conversando, Sim. por exemplo, uma história de uma jovem que Isso. você conhece, com quem você tem contato, que exemplifica isso. Eu ia exemplificar exatamente isso, porque aí é isso, uma pessoa que antes ela não tinha, né, ela não passava fome, agora ela passou a sentir fome, precisar de um apoio, precisar de uma cesta básica. A gente aqui, né, por São Gonçalo, fez um movimento chamado Na Minha Favela Não, hashtag Na Minha Favela Não, em que a gente se mobilizou para entrega de cesta básica, kit higiene, alimentação infantil para algumas comunidades, né? Itaoca, Jardim Catarina, Neves em torno, e a gente acabou também distribuindo para alguns outros lugares. A gente tem uma lista lá, enfim. Foi quase São Gonçalo inteiro. Mas, enfim, a gente fez a nossa parte nesse sentido, porque é isso. A gente entende também que garantir a comida nesse momento de pandemia é também promover saúde, sabe? Porque se a pessoa tiver com a imunidade baixa, se ela não tiver com acesso à água, se ela não tiver com acesso à alimentação, ela está muito mais em risco de se expor, né, ao vírus e tudo mais. Se expor e ser infectada. Então, é isso. A gente com água não teve grandes questões até o momento. Mas a gente tinha essa questão com a alimentação e a gente correu atrás disso. E aí essa jovem, por exemplo, né, uma jovem que vive do trabalho autônomo, né? Seja ela... Tem outros exemplos, eu vou citar vários. Uma jovem que vende bolo de pote, por exemplo, na rua. Uma jovem que vende trufa. Uma jovem que vende, não sei, bijuteria. Manicures. Trabalhos autônomos de juventude. Porque a gente tem uma estatística aqui, né, que a ONG Bem TV fez uma pesquisa sobre empregabilidade em 2018. Oi? A pesquisa em São Gonçalo, levantamento em Niterói e São Gonçalo, com a juventude de Niterói e São Gonçalo, que demonstrou que 50% dos jovens daqui apenas têm um vínculo de trabalho. 37%, se não me engano, eles trabalham como autônomos. Então, a gente está falando de 37% da juventude aqui que vive disso, de camelô, baleiro, manicure, enfim, mototáxi, uma série de profissões que tem a ver com a circulação da cidade. Então, a gente está falando desses jovens. Nem vou falar que a maioria desses autônomos é aquele que vai fazer o Enem, porque é o que eu falei, né? A nossa sociedade ela também faz essa separação há muito tempo. Quem vai ter acesso ao ensino regular lá, todos os anos, bonitinho, não vai ser a maioria dos jovens. Né? Desse público, a gente está falando dos trabalhadores autônomos. Muitos, inclusive, são trabalhadores autônomos antes de terminar os seus estudos, né? Já começam a trabalhar. São jovens trabalhadores. Isso. Mas o que eu queria chamar a atenção, assim, é que dentro, então, desses que são autônomos e que têm desejo de ingressar numa universidade, de talvez trazer, sei lá, o primeiro diploma dentro da sua família, disso ser um motivo de orgulho dentro da família, ou mesmo dentre esses, que às vezes é isso, eu tenho uma crítica com relação, sim, a essa questão meritocracia, a ter um diploma e tal, mas às vezes é a possibilidade também de você dizer para um outro jovem que ele também pode chegar lá. Para ele, às vezes, isso é muita coisa. Ele quer ser, né? Quer ter um diploma, ele quer ser, sei lá, professor, educador físico, nutricionista. E, às vezes, vendo uma pessoa de dentro da favela que se tornou né? Ele tem a possibilidade de achar que ele pode. Então, o que acontece com esse Enem, né? Caminhando do jeito que está, sem adiar, é que a gente não vai ter a possibilidade, né, de dentro desse filtro todo, sei lá, de 21 ingressava. Claro que o filtro é muito maior, estou dando um exemplo, não tenho esse dado certo. Mas um filtro de 20 de uma comunidade, que um entra na universidade, esse um não vai entrar. Então, o tempo inteiro aqui, lógico, eu estou falando dessa coisa de articulação, né? Porque eu trabalho articulando rede. E a gente tem noção disso, né? Quando a gente trabalha com articulação de rede, a gente tem a noção de que um usuário ele tem um impacto naquela rede local, né? A gente trabalha muito nessa lógica, a gente chama até de usuário semente, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, educação em saúde, né? O Isoporzinho é um exemplo, né? Que é o trabalho que a gente fazia lá na Roda Cultural da Alcântara e outros pontos também. É um trabalho de educação em saúde. O que a gente faz? A gente vai até a juventude com a nossa barraquinha e a gente conversa com eles. A partir da informação deles, a gente vai trocando ideia, vai desmistificando coisas, vai, enfim, esclarecendo outras coisas, tirando dúvida. E a gente acredita que, ao parar e conversar com um jovem, esse jovem está levando a informação para a comunidade dele também.
Então, é muito preocupante por conta disso, porque quando você faz uma intervenção comunitária, né, você não está intervindo só no sujeito. A lógica não é individual. A lógica é que esse sujeito ele né, dissemine essa boa informação. Agora, o mesmo acontece com informações ruins, né? Esse é o problema. A gente tem uma eleição agora de um cara que foi eleito fazendo isso, né? Uma coisa que se propagou e elegeu ele. Mas, enfim, a pauta não é essa. O que eu queria pensar também era o quanto essa meritocracia, né, essa lógica meritocrática, ela afeta também a saúde mental, porque você passa a pensar que tudo é por sua culpa, né, e sua responsabilidade. Então, se eu não passar no Enem, a culpa é minha, porque eu não me esforcei, né? E aí me veio muito a imagem de um seriado da Netflix, que eu não sei se vocês já viram, 3%, que eu estava apresentando aqui para o meu companheiro, que ele não tinha visto, começou a ver ontem. Esse seriado fala um pouco disso, assim, é um seriado meio futurista e tal, e aí existe um lado de lá e um lado de cá. Exatamente essa conversa que a gente está tendo aqui. E que aí o lado de cá não tem nada. O lado de lá é a promessa de ter muitas coisas, mas as pessoas nem sabem exatamente o que tem do lado de lá. Mas passam a vida, as crianças passam a vida treinando para ir para o lado de lá. Porque no lado de lá elas vão ter acesso a uma série de coisas que elas nem sabem quais são, né? Então, eu acho que, tipo, é um pouco dessa conversa, sabe? A gente já tem um pouco, né, desse lado de cá, o lado de lá. A questão é que algumas políticas afirmativas e algumas iniciativas, elas já abriram a brecha para a gente fazer mais gente atravessar, né? Romper um pouco essa lógica e atravessar e ficar no meio, intervir. E essa Então, lógica, ela vem a piorando. universidade se Sim. tornou menos desigual nos últimos anos. Né? E essa série, assim, eu ia fechar falando disso, porque ela tem uma fala, né, que é do líder lá da organização, que ele fala o tempo inteiro, né, que você é responsável pelo seu mérito. Como é que é? Você é... Pelo seu Enfim. sucesso? Não, ele fala do mérito mesmo. Fala esse nome, mérito. Eles trabalham com essa lógica do mérito, né? Você está aqui porque você mereceu. O tempo inteiro eles repetem essa coisa do mérito. Eles trabalham com essa ideia do mérito mesmo. E o tempo inteiro isso vai entrando, né, na cabeça. Então, é isso que eu fico pensando. Jovens, o Rubens falou dessa situação, né? Tem escola que está seguindo a vida normal, está passando seus vídeos. Tá, e quem é que está sentando com as crianças para fazer as atividades dos vídeos? São as mulheres, né? Então, assim, as mulheres já são sobrecarregadas na vida, né? Já fazem, sei lá, muito mais atividades. E agora ela está tendo que sentar também para fazer tarefinha. Eu soube de mães que estão tendo que ver papelaria aberta, qual papelaria que está aberta ainda, para correr atrás de material para fazer atividade de escola com o filho. Então, assim, esse sistema ele é adoecedor para todos, né? Ele é um sistema adoecedor para todos, para quem quer fazer o Enem, para quem não quer fazer o Enem, ou não está nesse momento ainda, mas a gente, né, o Rubens discutiu bastante essa questão da educação básica. Como é que você faz um modelo de educação que não tem ali a relação, não tem o afeto? A gente sabe o quanto isso interfere no aprendizado também, né? Paulo Freire bem ensinou a todos nós. E a gente está sem esses acessos. Então, por exemplo, né, a rua ensina muitas coisas também. Isso que a gente discutia, tanto o projeto que eu fazia parte, né, quanto o projeto do Rubens. A gente deixa disponível o livro, né, para as pessoas pegarem, a hora que elas quiserem pegar um livro, ler e tal. E a gente não está podendo, né, por causa do isolamento, isso tudo está recluso, né? O trabalho de vocês é muito bonito, tanto o seu trabalho e da Roda Cultural do Alcântara, né, da troca de livros que vocês fazem, das batalhas de conhecimento, quanto o trabalho do Rubens lá no Engenho do Mato, com a reabertura, né, da biblioteca do Engenho do Mato, com a oferta de livros à noite, que a gente estava conversando aqui. Vocês fazem isso à noite, porque dá acesso para o jovem estudante que é trabalhador e que só pode participar desses movimentos culturais à noite, né? E só retomando exatamente, tudo isso está suspenso. Então a gente está com uma educação suspensa de modo geral, né? Como que a gente vai dizer que está tudo normal, que a gente vai seguir um ano normal? Sim, uma educação dos movimentos sociais e culturais. Mas também eu queria retomar uma coisa que você falou, que é essa mãe que está em casa, né? E as pesquisas apontam que é a mãe que é sobrecarregada mesmo com o acompanhamento escolar dos filhos, nas classes populares, nas classes médias, mas a classe média que tem a mãe que sabe que pode ajudar, né? Porque nas camadas populares, as mães que trabalham em supermercado, farmácias, padarias, comércios
esses serviços essenciais, limpeza, hospital, e que não pararam, não estão em casa, não estão tendo contato com os filhos, e não tem o que a gente chama do capital cultural para poder auxiliar os filhos nas tarefas escolares, né? Muitas vezes, quando essas tarefas escolares chegam por meio do ensino remoto em casa, os alunos das camadas populares, das favelas, das comunidades, não têm pais que podem funcionar como professores ocultos. Ao passo que quem está fazendo o Enem, que está tendo aula normal, aula remota normal, tem os professores ali para tirar as dúvidas e também podem pagar professores particulares para suprir, né, para tirar o restante das aula de reforço, né? Com aula de reforço, aulas particulares nas diversas disciplinas. Eu queria também fazer uma pergunta, Cássia, em relação à sua... que você esclarecesse melhor essa questão do seu trabalho como articuladora de redes. O que é esse trabalho e qual é o trabalho junto às juventudes populares que você desenvolve de fato? E se você já tem observado alguma mudança no acompanhamento desses jovens que você trabalha com eles, né, diretamente durante esse período da pandemia? Então, na verdade, o trabalho de articulação de rede ele não é só com jovem, né? Eu faço isso pelo serviço, CAPS-AD é um serviço adulto, né, de tratamento para pessoas que têm problemas com outras drogas, então a partir de 18 anos, mas a gente não tem esse recorte tão duro, digamos assim. Então, depende, tem jovens de 16 e 17 que, bom, a gente discute com o CAPSI, que é o CAPS Infanto-Juvenil, né, que vai até 18, e às vezes a gente entende que esse caso ele já tem muito mais a ver com a nossa lógica mais adulta do que, né, a lógica mais adolescente. Então, é aquilo, né? Depender das vivências do jovem, ele já está muito mais para a vida adulta do que está para o adolescente. A idade é apenas uma palavra, né? Você tende a amadurecer mais cedo, dependendo da sua classe social. Então, essa questão da articulação de rede é uma ferramenta, a gente até, enfim, está estudando sobre isso, né? Porque não tem muito material, muito embasamento, não existe digamos, uma nota técnica, nada que diga dessa função do articulador de rede. Foi uma função criada por coordenações, secretarias, municípios, enfim, na política pública, principalmente a partir da criação do programa CRAC, né? Do plano CRAC, Possível Vencer, não é programa, é um plano. Então, a ideia do plano CRAC era que você tivesse articulação entre educação, assistência e segurança pública para resolver o problema das drogas, né? Só que na prática o que a gente vê é isso que vocês já veem, né? Que é o congelamento da assistência e saúde, e educação também. Acho que o CRAC era educação, assistência, saúde e segurança pública. Bom, e um investimento maciço na segurança pública, né? Então, se vocês verem pela rua, vocês vão ver ônibus super tecnológicos, né? Do plano CRAC, enfim, armamento, um monte de coisa para a guarda, né? Eles ganharam várias coisas, ganharam não, porque era direito deles. Mas, enfim, muito investimento foi feito com relação à segurança pública e nas outras nem tanto. Nas outras áreas nem tanto. Mas o que tirou de fruto desse plano, digamos assim, é essa ideia e defesa de que é preciso uma articulação intersetorial para lidar com o problema das drogas. Então, não é só a saúde que tem a ver com o problema das drogas, né? Os outros setores também. E aí, então, a gente tem essa figura, tanto no CAPS-AD do centro, agora, né, do Zé Garoto, eu trabalho, quanto no da Alcântara, que é a Arlete Inácio. A gente e você tem percebido um aumento do uso de drogas? Como é que está a saúde mental das pessoas que você está acompanhando? Então, a princípio não, porque assim, a gente está acompanhando os nossos usuários, né? A intensividade deles e um regime mais adaptado, né? Porque a lógica do CAPS é de atendimentos mais coletivos e a gente não está podendo fazer atendimentos coletivos por conta da pandemia. Mas a ideia, né, da articulação de rede é que a gente fale, então, com vários pontos, buscando dar conta da demanda daquele usuário. Então, eu faço articulação de rede não só para jovens, mas eu faço para todos os usuários. Mas, em específico, de jovens, tem muito esse trabalho na minha dissertação, né, que eu terminei agora. Então, lá a gente discute tanto essa questão da dinâmica mesmo do trabalho, quanto eu trabalhei pela coisa dos itinerários terapêuticos, né? Então, eu trabalho com o desenho da rede dos jovens e discuto ali a rede deles de acesso à saúde para o cuidado em álcool e outras drogas.
Eu tenho percebido, assim, nas redes sociais um aumento, sim, significativo de pessoas fazendo posts mais deprimidos, de estresse, né, extremo estresse, a questão do uso, principalmente de álcool, né, porque também é algo que declaram mais, né? Outras drogas a pessoa geralmente não põe na rede social, então do álcool aparece muito mais, mas a gente está recebendo, né? A gente está recebendo os casos mesmo com alguma ressalva ali, né? A gente está tentando não iniciar nenhum caso novo, porque é difícil, é isso. Iniciar um caso exige uma organização da rede para cuidar desse caso. Nesse momento a gente não está podendo sair, não está podendo circular, então a gente recebe e avalia cada caso que chega. Os serviços estão abertos, né? Funcionando com uma lógica adaptada para não aglomerar, né? Como recomendação lá do Ministério da Saúde. E trabalhando os casos, então, meio que caso a caso, né? Dependendo da situação. Mas Flaviane, o que eu posso dizer que afetou queria mais... fazer um... não, Acho que você Flaviane queria fazer perguntou uma pergunta. Sim, pode falar. Eu também... Tem pergunta aqui também no YouTube. Tá. Tava esperando... A pergunta com relação do que eu vejo de afetar eles é um pouco dessa conversa que eu já falei da circulação da cidade, né? Então, muitos dos usuários que a gente atende, principalmente os usuários de cenas de uso, né, eles vivem na circulação da cidade. Então, guardadores de carro, camelôs, enfim, pessoas que dependem da circulação, eles estão muito afetados economicamente, porque não estão podendo sair para vender coisas. E aí a gente conseguiu uma rede solidária lá, organizar algumas coisas para garantir cesta básica para eles. Nunca fiz isso na vida, né? Mas, como eu disse, dessa vez eu entendi isso como uma estratégia de saúde pública, e aí a gente se organizou lá em rede para fazer isso. Fruto também desse trabalho de articulação, né? Que a gente tem alguns outros articuladores, né? Que a gente chama de parceiros ali, comunitários, que ajudaram nisso. Flaviane, pode Oi. passar as perguntas. Vamos lá para o YouTube, então. Pediram mesmo para a Cássia comentar, né, sobre a saúde mental, sobre o que ela tem visto, né, sobre a saúde dos jovens hoje em dia. E aí nós temos uma pergunta do Dailan Souza. Ele dá boa noite para vocês, né, para a gente. E ele comenta assim: visto todo o cenário da pandemia e suas consequências sociais, ele gostaria de saber se existe alguma iniciativa para buscar atender a saúde mental dos discentes, né, dos alunos e dos docentes, né, dos professores. Você tem algum conhecimento, né, sobre esse cuidado, né, da saúde mental da área da educação também? Ou até mesmo já contribuiria também, né, se você pudesse comentar. Projetos gerais. Isso, tá. Exato. Então, saúde mental e juventudes. É um objeto de estudo, né? Na verdade, eu continuo estudando isso. O que eu percebo é que, assim, na verdade, o jovem não tem muito a cultura de buscar serviços de saúde, né? Seja para questões menores ou mais básicas, tanto para problemas mais complexos, como as questões de saúde mental. Então, não é comum, né? O máximo que eles frequentam, sei lá, o posto de saúde é para aquilo do básico, da vacina, de vez em quando uma consulta de rotina, isso a depender também se tem um pai e mãe que ficam ali, né, em cima ou vão junto. Então, em muitos casos, por exemplo, a gente começa a acompanhar o jovem no CAPES a partir de uma abertura de surto, né? Abre um surto, e aí a partir desse surto, esse jovem vai parar na rede de urgência e emergência, né? Ou aciona-se a rede de urgência e emergência, que é o SAMU e o pronto-socorro, né? E a partir dali começa uma rede para esse usuário, né? Então, ali de lá da emergência ele é encaminhado para o CAPES, ou a família fica sabendo também, encaminha para o CAPES. Então, a gente, às vezes, é o primeiro serviço, né, de muitos jovens, e principalmente essas situações mais graves, que abrem alguma crise, abrem algum surto. Então, assim, saúde mental de juventude tem algumas estratégias de fazer, talvez, uma prevenção ou promoção da saúde, né? E eu acredito muito no hip-hop como tendo essa força. Né? O hip-hop é uma ferramenta, né, que eu costumo falar de redução de danos, porque acaba sendo um espaço de acolhida, né? Então, é um evento, em forma de evento, né? Tem lá um evento, esse evento está lá, disponível, com alguma periodicidade, o horário certo, no território, né? Então, por exemplo, a Roda Cultural da Alcântara, ela atinge ali territórios dos bairros próximos, Trindade, Jardim Catarina, né? Aqueles entornos ali. Então, é um lugar que o jovem consegue ir a pé,
né? Então, assim, as rodas culturais e esses outros movimentos, assim, eu vejo muito como uma ferramenta de criar vínculo, né? E a partir do vínculo começar alguma coisa, começar algum cuidado. Então, a partir do trabalho com o hip hop, né, e com, enfim, com essa coisa de rua, a gente começa a ouvir e ver muita coisa, porque se a gente ficar dentro dos serviços, a gente não sabe o que está acontecendo com a juventude, né? Porque é isso, eles não vão bater lá muitas vezes e dizer o que está passando. A gente estando na rua, a gente indo até eles, né, a gente descobre muitas coisas, né? E muitos jovens que estão precisando de ajuda. O que eu percebo é que, assim, a gente às vezes fica muito falando, né, que um jovem não... Poxa, você não é psicólogo, você não tem que ajudar o outro se ele fala que ele quer se suicidar. A gente tem que ter um certo cuidado com isso, porque às vezes um jovem, ele só tem aquele outro jovem para quem ele confia para dar uma informação dessa. Então, o que a gente sempre tenta conversar, é lógico que não vai substituir, né? Um jovem vai ser igual um psicólogo, mas a gente tenta trabalhar essa lógica do acolhimento, né, e de se tornar um ambiente mais acolhedor, né? Então, a partir da cultura, porque pode ser um lugar que eles se sintam mais à vontade para trazer suas questões. Então, na Roda Cultural da Alcântara mesmo, a gente tem experiências de pessoas que estavam em estados mais deprimidos ou, enfim, que não estavam bem e que viram ali algum sentido e alguma animação, né, para continuar. E aí eu acho isso, assim, não só o hip hop, mas a cultura de um modo geral tem sido uma grande ferramenta para os jovens. Inclusive, agora como as rodas estão suspensas, né, tem sido um fator de estresse, porque eles ficam em abstinência de roda, eu falo brincando, mas é sério, assim, eles ficam nervosos, porque eles querem ir para a roda, porque é isso, às vezes é a única atividade de lazer que aquele jovem tem. Ele já ficava esperando o sábado porque era certo ir para a roda, né? E aí agora não tem a roda. O que a gente vai fazer? Parece que tem uma perda de sentido ali na vida. E eu até Eles vinham ali, compartilhei, né? Cássia, acho que você viu na minha rede social, a Organização Mundial Sim. da Saúde reconhecendo o papel da cultura, né? Exato. Então, Como assim, um a mecanismo cultura que sempre aumenta foi, a saúde né? mental. Uhum. Sempre foi uma estratégia para lidar com o mal-estar, né? Essa Uhum. semana eu vi um vídeo que o Gregório do Vivier lançou também, né? Não sei se vocês viram. Sim, eu Chama vi. Leveza. Eu acho que vale a pena todo mundo assistir depois, que ele fala um pouco dessa questão da cultura, né? E é isso, assim, a cultura, eu acho que tem esse papel. E o jovem, como ele não tem, em tese, esse movimento, né? Alguns têm, mas esse movimento de buscar ajuda, pedir ajuda, bater no serviço e falar estou sofrendo, a cultura e a educação também, às vezes, são portas para a gente começar a lidar. Então, às vezes, é um professor que vai levar esse jovem para um serviço ou que vai ficar mais preocupado. O orientador educacional também, a gente conversa muito. Então, faz reunião de equipe com a gente faz atendimento conjunto se precisar. Esse papel da rede é fundamental, assim, mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso, do jovem ter um outro jovem, né, para quem ele conta as coisas. Então, a gente tenta também trabalhar nessa lógica de estar sempre próximo, mas também é isso, né? Eles preferem alguém ali da idade deles, da linguagem deles e tal. A gente tenta estar próximo para que esse jovem consiga, então, sensibilizar o outro a buscar um tipo de ajuda. Mas é difícil, né, gente, pedir ajuda de um modo geral. A gente, né, é mais velho e o jovem também. Então, esse tem sido um desafio. A outra pergunta era o quê? Eu não sei se eu respondi junto. Respondeu, era para falar, né, sobre a saúde mental. Se você tem algum conhecimento sobre sim, das uma redes sociais. informação, isso, sobre a saúde mental, e se você tem Para professores, para professores e alunos. Específico para professor e aluno, não, mas tem algumas redes solidárias de pessoas fazendo atendimento voluntário, assim. Eu e o Rubens, como ele falou, né, a gente está fazendo parte de um projeto da UF, só que como é um projeto que não tem tantos voluntários, não tem tantas pessoas, eles pedem que não seja um número de ampla divulgação, porque temem não dar conta, né, da demanda que pode vir a acontecer. Mas, assim, o Rubens está como representante, eu também estou como uma representante, tem 2 ou 3 outras lideranças que são esse canal, assim, né? Então, a gente pode encaminhar situações para eles para Problemas de atendimento. saúde mental de professores e alunos da rede? Não, aí eu ia falar que na verdade, focado em pessoas que são de comunidade, né? Então, a gente pode encaminhar principalmente, né, profissionais de saúde, né, lideranças comunitárias e pessoas que moram em comunidade. Então, tem esse trabalho acontecendo pela psicologia da UF e a gente tem feito, né, esses encaminhamentos.
Eu não com tenho todo número cuidado, aqui. é isso. Eu não tenho número aqui, mas o SPA da UERJ também, eu li esses dias que está Verdade. montando uma rede de atendimento. É um serviço de psicologia aplicada da UERJ, o pessoal joga aí no Google ou entra no site da UERJ e procura o número, né, do atendimento lá. Posso falar um pouquinho rapidinho Sim, sobre por isso? favor. Lá na frente, que a gente está criando contra o ensino remoto, né? A gente também está fazendo um levantamento de psicólogos, né, que estão fazendo atendimento online, gratuito, né? A gente está fazendo um apanhado disso e tentar, né, através da nossa rede, disseminar isso, né, para que todas as escolas, né, no máximo possível de alunos que puderem ter acesso, também responsáveis e professores também, obviamente, que estão passando por um processo muito, muito pesado, né, de adaptação a essa nova realidade distópica, sei lá o que a gente pode chamar isso, né? Mas esse trabalho que a gente está fazendo com os professores da UF tem tido alguns resultados, né? Eu não estou acompanhando individualmente quem são os alunos, né? Como é que está o acompanhamento deles, até porque é uma questão né, de ética, né? Do trabalho do psicólogo, mas muitos alunos me procuraram, inclusive responsáveis também, tá? Que estavam precisando bastante e acredito que seja altíssimo o número de pessoas que estejam sofrendo, né? Com questão da saúde mental nesse momento, deve estar extremamente afetado, entendeu? Não Todos só nós, estudantes, né? Professores, imagina o jovem que esse ano está se responsáveis. preparando para esse exame tão importante, que é um exame que define a vida, né? No final das contas, o que não era para ser, mas o que o sujeito vai ser quando acessa o ensino superior. Gente, a conversa está muito boa, mas a gente já tem 1h16, então eu queria deixar esse tempinho final de uns 4, 5 minutos para cada um dar um recado, o Rubens, depois a Cássia, para a gente ir encerrando. Rubens, você quer falar alguma coisa? Continua você que já estava. Eu dei me despedindo aqui, dizer que a gente está aí na luta, estamos na rua também, né? Fazendo distribuição de cestas básicas, tentando atingir o máximo possível do que a gente pode por aqui, porque está difícil, né? A situação está bem crítica mesmo, né? Mas a gente está na luta aí também contra o ensino remoto, pelo ADIENEM, entendeu? E se articulando, né, em inúmeras redes, né, como a Cássia bem falou. A gente está atuando em rede aqui na região oceânica também, né, em outras regiões do estado. Agora a gente está com o trabalho agora de produzir, né, criar comitês nas escolas, comitês de solidariedade, classistas também, tem que botar isso em evidência, né, que são comitês classistas e também de apoio mútuo e solidariedade nas escolas, que as escolas são um instrumento, né, de articulação, né, dentro do bairro, dentro da comunidade, dentro do local. A escola é um espaço que poderia estar sendo usado nesse momento para isso, e não está sendo. A escola poderia estar sendo usada como uma ferramenta, não não, vai ter aula. Não é ter aula, mas uma ferramenta de acompanhamento, de entregas de cestas básicas, né, de fazer um levantamento da questão da saúde mental, da questão da segurança alimentar. Isso é extremamente importante. É o papel que a escola tem, as escolas no geral. Não é só a escola do estado, é do município também, as municipais, né? E elas têm esse papel, mas a preocupação, infelizmente, da maior parte dos secretários de educação está sendo em manter o Enem e manter o ano letivo como se nada tivesse acontecido e acabou, entendeu? Sendo que o ano, basicamente, ele está perdido, né? A gente não sabe o que vai ser a realidade após a pandemia, como é que vai ser o retorno para as salas de aula. Eu pego turmas de 45 alunos, turmas de 40 alunos, como é que você vai colocar dentro de um ambiente 40, 45 alunos? Acho que isso ter que ser repensado. E aí é uma questão que a gente estava discutindo também, a exclusão ela vai se acentuar mais ainda, já está, né, acentuada, mas ela vai aumentar, porque eles vão pegar um ou outro ali, isso aí pode estudar online, pode ficar em casa estudando, né? Se vira aí, é igual a propaganda do Enem, né? Se vira para estudar aí, dá o teu jeito, né? Se prepara que você vai passar. Horrível. Uma vergonha aquilo, uma vergonha, né? Enfim, então a gente está junto com os estudantes, estamos juntos os responsáveis na luta, né? Pelo adiamento do Enem e, se possível, a suspensão do ano letivo. Não estou nem discutindo o cancelamento agora não, tá? Eu acho que ainda é possível suspender o ano letivo.
sem prejuízo de férias, Enquanto durar a epidemia. enquanto durar a pandemia. Até porque as escolas federais fizeram isso, né? As E universidades também. universidades também, federais, né? A UERJ também. Também. Enfim, é isso. Acho que não há outra possibilidade, não tem o que discutir. Eu tenho visto, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas, não sei se é município que chama lá, mas implementaram o ensino remoto, mas tiveram que suspender, porque os pais entraram com uma ação e exigiram que aquilo fosse suspenso, e foi suspenso. Eles viram que não ia dar certo. E aqui estão empurrando com a barriga de qualquer jeito, que é uma infelicidade, né? Triste. É isso. Tá bom. Obrigado aí Obrigada pela pelo sua convite. participação, Rubens. Ajudou muito aqui no debate. Cássia. Então, gente, eu ia fazer um momento merchan básico mesmo. Primeiro, agradecer aí pela oportunidade, né, da gente estar trocando ideias sobre esse tema. Mas é isso, né? Agora ver com as outras redes, né? Eu queria que as pessoas seguissem minha página lá, minha do projeto, né? Minha do Felipe, e do projeto que é Isoporzinho da Prevenção, porque lá tem sido um canal, né, para aqueles que têm acesso, a gente sabe, mas algum canal de informação, a gente tem compartilhado iniciativas culturais, iniciativas de segurança alimentar, algumas lives com temas de direitos humanos também. Então, ontem, por exemplo, tiveram lives de combate à LGBTfobia. Enfim, a gente compartilha alguns conteúdos lá que tem a ver com populações vulnerabilizadas, né, de um modo geral, e com foco em juventude. Então, tudo que tem a ver, né, com as questões de negritude, gênero e sexualidade, direitos humanos, saúde mental, a gente compartilha algumas coisas lá na página. A gente tem uma cartilha também que a gente fez, o Isoporzinho da Prevenção, junto com a organização comunitária Nós por Nós, que é uma cartilha de cuidados básicos. A gente fez bem no início da pandemia, então, óbvio, dá para atualizar e mexer em um monte de coisa agora, mas é bem basiquinha mesmo, a gente pode compartilhar. Fala um pouco, assim, né, dos sintomas comuns que eram no início da pandemia, que agora também já estão aparecendo outros, mas, enfim, fala alguns cuidados básicos para quem está realmente precisando sair, né, da higiene básica das mãos, das roupas, ficar observando, assim, eu ia dar essa dica, assim, né, principalmente das pessoas tentarem não ter uma boa relação, digamos assim, com os smartphones e com as notícias, né, não ficar se entupindo tanto de informação, porque isso também tem afetado muito a saúde mental. Então, tentarem se atentar, né, tentar se atentar ficou péssimo, mas, enfim, focarem em fontes oficiais, né, fontes seguras de notícias. Então, não sei, né, Fiocruz, jornais mais seguros, das né? universidades. Das universidades, exatamente. Eu tenho me baseado muito na Fiocruz ou nas próprias páginas das prefeituras também, porque são fontes também, OMS, né, as secretarias de saúde de modo geral, porque principalmente pelo WhatsApp é uma ferramenta de muito compartilhamento de fake news, e isso também afeta a saúde mental. As pessoas começam a criar várias teorias, teorias da conspiração, Já recebi teorias umas coisas de cura, horrorosas. e é assim que a população está se enchendo de vermectina, como eu disse, né, através dessas informações inadequadas. Então, gente, muita atenção nessa coisa. Infelizmente, é isso que vocês falaram, né? Tem uma porcentagem da população que não tem acesso à internet, e tem uma porcentagem grande também, que eu não lembro o número agora, que a única forma de acesso à informação é celular e via WhatsApp, né? Porque as operadoras deixam o WhatsApp liberado. Então, a gente aqui, né, o máximo que puder, tentar estar compartilhando com as pessoas as informações seguras e desmistificando também aquilo que for fake news. Eu estou fazendo também, né, este pequeno trabalho. Cada um que me manda uma coisa equivocada, eu vou lá, explico e tal, e compartilho. Tá cansativo pra caramba nessa pandemia, não só fisicamente como mentalmente. A gente tem essa impressão de que a gente não para de trabalhar, né? É verdade. Eu ia fechar mesmo falando que não adianta, assim, a melhor medida no momento é o isolamento social, lógico, para aqueles que podem fazer isso. Por favor, jovens, parem de fazer resenha, sentar em bar para beber, passear, usar máscara, sei lá, no pulso, pendurar máscara aqui. Não façam isso, a coisa é muito séria, a gente já está com os leitos muito cheios no SUS. Não pensem só na saúde de vocês, vocês podem ser vetores e levarem o vírus para casa.
disseminarem o vírus na comunidade. Aquela conversa que eu tive lá no começo, que eu falei do usuário semente, também serve para isso. O vírus ele é muito rápido, então, quando você faz uma atitude, você não está fazendo essa atitude só por você está afetando toda uma comunidade. Então, é um apelo mesmo de quem pode, né, fazer o isolamento social o máximo possível, porque só assim que a gente vai passar. Não adianta achar que você é invencível e não vai pegar o vírus, não adianta só botar uma máscara e achar que vestiu a capa de super-herói, né? E não vai ter plano de saúde que dê conta dessa pandemia. Isso é importante dizer também. Mesmo esses que têm dinheiro, não existe. Quem vai vencer, inclusive, vai ser o SUS, né? O SUS é a grande ferramenta para vencer isso, é quem tem condições, porque o SUS não é só assistência, né? Ele não é só o atendimento médico. Ele tem todo um planejamento, tem pesquisa, né? Que está tão atacada a nossa pesquisa, nem nossa ciência, mas são esses pesquisadores que estão botando lá a cara a tapa para descobrir o máximo possível de rapidez, né? O máximo possível de rapidez, a solução para essa pandemia toda. Só que enquanto isso não acontece, a nossa única medida segura é o isolamento social. Então a gente precisa, de fato, conversar sobre isso com as pessoas, né? Porque infelizmente está difícil. A gente está precisando ainda dizer para as pessoas que precisam fazer o isolamento, né? A gente está um pouco atrasado nesse sentido com relação aos outros países. Muito obrigada, Cássia. Eu fico muito feliz de ter contado com a sua participação aqui, parceira já lá na FFP, no trabalho com as juventudes. Queria deixar um recadinho aqui que a gente não está parando por aqui, na semana que vem, no dia 25, nesse mesmo horário, às 19h, a gente vai ter uma outra live com representantes da UBS e da UNE no Rio de Janeiro, para comentar um pouquinho como é que está, né, a articulação do movimento ADNEM, e um dado importante, a gente já vai ter terminado as inscrições, né, que terminam agora essa semana, no dia 22, as inscrições pagas, né, do Enem. Deixar claro que a medida de adiamento, não é cancelamento que as entidades e que a gente está solicitando nesse momento, não é cancelamento do Enem, é adiamento por alguns meses do Enem, até porque o próprio MEC já admitiu que não tem plano de contingência, não fizeram, estão à mercê do que o Ministério da Saúde declarar, e que esse adiamento está acontecendo no mundo inteiro. Por exemplo, o Gaokao, que é o maior vestibular do mundo, o vestibular chinês, foi adiado por conta da pandemia, né? Então, outros países estão adotando planos de contingência nessa conjuntura. O MEC não tem, o ministro da Educação não tem se pronunciado em relação ao adiamento do Enem, a não ser negando essa possibilidade. Quem está dando algumas declarações é o Camilo Mussi, que é o presidente, o diretor adjunto lá do INEP, está, né, como diretor adjunto do INEP nesse momento, e ele declarou hoje que o que a gente pode esperar é uma reunião do INEP, que é esse órgão do MEC que organiza as provas do Enem, com o Ministério da Saúde para daqui a um mês. E aí sim, podendo ser tomada alguma medida, e admitindo que o próprio MEC não tem plano de contingência para lidar com a pandemia e com as provas que já estão aí daqui a 6 meses, né? Dizendo que a gente vai estar aqui, enquanto isso, lutando, organizando outros debates, outras lives sobre o ADIENEM, porque a gente entende que a educação é um direito e que, nesse momento, adiar o Enem é ampliar esse direito, principalmente para as camadas populares, para os jovens pobres, de periferias, negros, que moram em comunidades e favelas nesse país, que estão passando por tantos problemas outros, além da dificuldade de estudar para o Enem esse ano, né? Como a gente falou aqui, a questão da segurança alimentar, a questão da saúde mental, a questão da perda dos empregos, das ocupações dos pais, dos familiares desses jovens que sustentam as casas em que esses jovens moram, e dos próprios jovens, né? Quase 50% dos jovens que estão no ensino público, no ensino médio público no Brasil, conciliam, quase metade deles conciliam trabalho e emprego. Então, esses jovens também estão sofrendo aí com a ausência de renda para eles próprios. Então, a educação é um direito e a gente vai continuar lutando pela ADIENEM, porque a gente quer uma universidade mais justa, menos desigual, mais colorida, né? Com mais alunos negros, pobres e com maior diversidade possível. Então, essa é uma luta que a gente comprou, e em nome da UERJ, do meu projeto de extensão,
que é a Rede Pop, que trabalha com juventudes populares, e tenta fazer essa rede com educadores, com pessoas dos movimentos sociais que lidam com juventude, como a Cássia e o Rubens. É uma luta que a gente comprou e que eu pretendo levar até o final, trazendo discussões, trazendo debate, informações e dados, tá bom? Queria agradecer quem acompanhou a live e queria convidar para estar aqui de novo no dia 25, às 19 horas. Gente, eu também posso agradecer, gente? Claro, Flaviane e o Derek são bolsistas do projeto de extensão. Flaviane é a garota da tecnologia. O Derek ajudou no planejamento dessa atividade. Pode falar, Flaviane. Então, vamos lá, gente. Olha, eu queria agradecer, né, a todo mundo que participou aqui, mandando as suas dúvidas, né, tentando participar. Teve bastante comentários aqui no YouTube de pessoas demonstrando também, né, as suas opiniões, né? Não deu para ler tudo aqui, mas as perguntas, mas a maioria das respostas que as pessoas deram aqui no YouTube foi muito do que vocês estavam falando. Então, eu queria agradecer, né, o pessoal que participou, né, e fez as perguntas. Eu também queria agradecer a Cássia, o Rubens, principalmente a professora Elaine. Foi um debate assim, muito bom, muito importante. E eu gostaria também de falar para as pessoas que estão ouvindo, né, esse debate que uma coisa que a gente considerou importante, né, antes de começar essa live, era que a gente conseguisse passar informações, né, acessíveis, né, não somente para a área acadêmica, né, mas principalmente as pessoas que estão nas outras áreas também, né, como a Cássia mesmo levantou em numa fala dela, né, sobre a educação cotidiana não ser tão considerada, né, tão valorizada como a acadêmica normalmente é, né? Então, foi muito importante, Cássia, as suas falas. Obrigada. Eu sou suspeita a falar também, né, porque por causa do seminário, né, eu me identifiquei muito com a Roda Cultural de Alcântara. Vocês trouxeram muita humanidade para a nossa faculdade, né? E é isso que... A Flaviane está falando do primeiro seminário de juventudes negras, periféricas e práticas educativas que a gente Isso aí, gente. Em setembro de 2019. Exatamente. Lá na E essa invasão foi maravilhosa, né? Então, isso foi aquilo que impactou, né, o seminário. E o que a gente tentou impactar um pouco aqui nesse debate. É claro que a gente fica um pouco mais tímida, né? Quando a gente vai falar das nossas áreas de estudo, a gente acaba ficando um pouco nervoso, usando as palavras assim, mais diferentes. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que esse debate ajudou a gente a perceber que tem influências muito maiores, né? Não só que afetam não só a educação, né? Mas também a nossa forma de ver a juventude, as juventudes populares, né? As mães que estão em casa recebendo essa demanda, né, da escola. Então, Rubens, também muito obrigada, né? Porque você também é um professor que está aí lutando pelos estudantes. E, gente, uma coisa que eu posso dizer é que esses dois, eles ouvem os jovens de verdade. Os dois não, né, professora? Elaine também. Elaine também. Elaine também, muito. E isso é muito importante. Então, o pessoal que assistiu, tentem fazer a parte de vocês, né? Eu também sou jovem, né? Então, eu também, como a Cássia falou, a Cássia também é jovem. Não, sou mais não. Estou com 31 já. Mas é muito importante. Apenas uma palavra. É verdade, é verdade. Eu gosto dessa coisa. Tá ligada ao estilo de vida. Então, gente, só agradecimento por esse debate e continuem com a gente que nos próximos debates, essa é a nossa intenção, é passar essas informações para que a gente possa agir de alguma forma, né, nesse momento de quarentena, de pandemia. Eu ia agradecer e falar para vocês continuarem chamando os meninos e meninas para a UERJ, porque eles adoram conhecer gente nova, fazem vários contatos. Muito importante. Começam a ocupar, né, um espaço que, enfim, era muito distante para muitos deles. E para além disso, né, para além dessa brincadeira dos vários contatos, acho que é isso, é a oportunidade deles falarem deles também, né? Sempre a Elaine, os convites que ela fez,
eu tentei dividir fala, eu levei um pouco, né, e eles também, através da poesia, através de outras linguagens, falaram um pouco da vivência deles. Então é muito importante, de fato, ouvir esses jovens, eles têm muito a dizer, eles sabem muitas coisas, e fora que é maior orgulho para a família deles, né, quando eles chegam com o certificado de que deram palestra na UERJ. Então continuem chamando, que eles adoram. Aí, olha. E para a gente é muito significativo. Para mim, principalmente, assim, 2019 foi um ano muito significativo para mim, porque só por esse trabalho da roda, né? Assim, não podia fazer mais nada no ano de 2019, que eu já estaria me sentindo muito feliz e muito realizada, porque a gente conseguiu, de fato, ocupar muitos espaços educacionais importantes, né? A UF, a UERJ, biblioteca. Então, para mim é muito, muito importante mesmo. Eu só tenho a agradecer as parcerias da UERJ, né? Em fortalecer a presença desses jovens lá, né? Seja com Esse é o nosso transporte, com papel na alimentação. universidade, na periferia. É isso. A FFP é a segunda maior unidade da UERJ fora do campus Maracanã, está na periferia, e a periferia tem que estar na FFP também, né? Eu fico muito feliz. Eu é que agradeço quando vocês aceitam e vão lá enriquecer a prática da gente. Aí. Ouviu, né, Rubens? Aí, ó. Fica aí o convite. O Rubens já está convidado para o próximo o pessoal também está sempre na UF também. Na UERJ, FFP nem tanto, mas na UF eles sempre... Com certeza, os futuros professores da UERJ, né, no meu caso, da Faculdade de Formação de Professores, ama ver esses outros professores, né, engajados com a juventude. Então, vocês têm muito lugar de fala, assim, para a gente e para eles, os jovens, né, que veem vocês, mesmo com essa responsabilidade imensa que deve ser, né, você lutar pelos estudos dele, assim, né, nessa questão de valorizar. Então, participe mais com a gente. Valorizar os saberes produzidos, né, na cultura popular da juventude. Isso aí. Muito obrigada, Flaviane. Você foi a garota da tecnologia, foi quem resolveu tudo. Que isso, gente. Agora você é minha bolsista preferida e o Derek é o meu bolsista preferido. Gente, hoje é aniversário dele, né? Hoje é aniversário do Derek, não é? Vamos dar parabéns ao vivo para ele. Eu não dei parabéns até agora, mas eu vou dar. Não sabia, falei com ele ontem, não sabia. Um beijo, Derek. Beijo, Derek. Feliz aniversário. Mas participou de todo o planejamento, está participando do planejamento das próximas lives. Gente, muito obrigada. Rapidinho, só uma última divulgação do Rubens, que pediram aqui no YouTube. Rubens, falaram para você não esquecer de divulgar o jornal da Ralé. Por favor. Então, a gente tem um jornal, como eu falei antes, eu faço parte de vários coletivos, um deles é a Ralé, e a gente lançou um jornal chamado Ralé, Jornal Ralé. E aí, quem quiser acessar, esse jornal, eu anotei. É Ralé, né, sem acento, noblogs.org. Acho que você pôs a mão na frente do microfone, Rubens. Então, vou lá de novo. Ralé.noblogs.org. E aí a gente tem esse blogzinho lá que nós criamos. E temos também uma página no Facebook chamada Ralé. Bota Rede Autônoma de Luta pela Educação, Ralé, que você acha a nossa página lá, que é um coletivo de professores, de educadores, de pessoas que trabalham com a educação, né? E é uma galera que está na atuação aí já desde 2016, na luta. É isso. Legal. Então, gente, boa noite. A gente já tem 1h40 de live. Meu Deus, chega. Tchau, gente. Passou muito rápido. Um beijo. Obrigada. Gente, muito bom. Tchau.